Bom dia para você, um dia abençoado, que você seja abençoada, abençoado hoje e não podia ser diferente. Estou muito feliz e agradecido por tantas bênçãos e pela misericórdia do Senhor em nos dar mais um dia. Você está feliz hoje porque sextou aí no seu bairro, no seu estado e até país. Gente, graças a vocês também e a Deus em primeiro lugar, estamos chegando em Portugal e Angola, países maravilhosos e que também recebem a palavra de Deus. Como é bom saber disso. Estão conosco também para entender como seguir tudo que está aqui no manual e seguirmos juntos para o reino dos céus em busca dele e aqui termos uma vida cheia do Espírito Santo. Estamos terminando hoje, sexta-feira, a série Propósito e a felicidade é muito grande porque já tem outra série saindo do forno. Eu estou estudando, estou trazendo e pensando que pode ser melhor que forno, pode ser direto da Airfry. Quem sabe é assim. Então envia aí para aquele amigo da igreja, aquele amigo do GC, da célula, do futebol, da tua dança, da academia, do trabalho, do grupo de oração, da escola, faculdade, sei lá, manda para todo mundo, vai mandando, só não esquece de apertar o botão do gostei aí, do like, pois isso é muito importante para você ver. 50% das pessoas que nos assistem aqui não estão inscritos, é isso mesmo. Mas vamos lá, vamos falar de nossas escolhas. Queremos sim o propósito, já os conhecemos, ainda bem. Conhecemos, não conhecemos? Depois de tantas dicas, tanto que falamos de propósito nessa série aqui, eu tenho certeza que você já conhece o seu. Mas como o coração do homem é enganoso, é bíblico, o título de hoje é Escolhas que te levam à ruína. Por que escolhi isso? Porque só depende do que você escolhe para você, do que você toma como direção. E aí saberemos se você vai ter tempos de guerra ou tempos de paz e prosperidade. O que vamos falar hoje está lá no livro de Segundo Reis 25, de 8 a 12. E enquanto você abre aí, eu já vou antecipando o que eu já estudei sobre a situação da época. Vamos falar sobre uma figura que teve um papel crucial nessa história aqui de Israel e cujo nome talvez não seja tão familiar para muitos que estão aqui. Nebuzaradã, é isso mesmo. Ele foi o comandante do exército de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que reinou por 43 anos e teve um papel decisivo na destruição, na queda de Jerusalém. Mas além de ser um instrumento de julgamento, Nebuzaradã também é lembrado na Bíblia por atos de misericórdia, pelas suas escolhas. Então, já abriram aí? Vamos para a leitura do 8 ao 12. No 7º dia do 5º mês do 19º ano do reinado de Nabucodonosor, 43 anos o total, rei da Babilônia, Nebuzaradã, que era o comandante da guarda imperial, conselheiro do rei da Babilônia, foi até Jerusalém. Incendiou o templo do Senhor, o palácio real, todas as casas de Jerusalém e todos os edifícios importantes da época. Todo o exército babilônico que acompanhava Nebuzaradã derrubou os muros de Jerusalém. E no 11 diz assim: ele levou para o exílio do povo e sobrou na cidade os que passaram para o lado do rei da Babilônia e até o restante da população. No 12, mais alguns dos mais pobres do país, o comandante,
deixou para trás para ficarem trabalhando nas vinhas e nos campos. Essa mesma história, gente, também está igualzinha lá, muito parecido no livro de Jeremias, no capítulo 52. Então, se você tiver uma curiosidade depois, vai lá e confere, tá bom? Para depois nós entrarmos nessa história aqui, parte dessa história, entra na história comigo, nós vamos ao capítulo também de Jeremias 39. Preciso que você vá lá rapidinho. Jeremias 39, do 11 ao 14. Diz assim, o 11 ao 14, Nabucodonosor, rei da Babilônia, deu ordens a respeito de Jeremias a Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial. Vá buscá-lo, buscar Jeremias, e cuide bem dele. Não o maltrate, mas faça o que ele te pedir. Então Nebuzaradã, comandante da guarda imperial, um dos chefes dos oficiais, Nergal-Sarezer, um alto oficial, e todos os outros oficiais juntos do rei da Babilônia mandaram tirar Jeremias do pátio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicã, filho de Safã, para que o levasse à residência do governador da época. Assim, Jeremias permaneceu no meio do seu povo. Então vamos lá. O povo de Israel aqui, é importante frisar e lembrar, havia se afastado de Deus, havia se afastado completamente. A unidade do povo completa, afastado. E você sabe, quando você se afasta de Deus, as coisas começam a dar errado. Parecem até que estão indo bem no início, super bem. Mas aí quando você começa a desobedecer as leis de Deus, como fizeram aquele povo, desobedecendo as suas leis e rejeitando os profetas que Deus havia enviado. Poxa vida, que coisa feia, muito feio. O que aconteceu com o povo na época? Vamos lá. Como consequência, Deus acabou permitindo que a Babilônia, sob o comando de Nabucodonosor, e liderado por quem? Nebuzaradã, invadisse Jerusalém. Eita, que história! Tá ficando boa, tá ficando boa. Eu gosto de entrar na história e tá ficando boa. Se você já não entendeu que Deus deixa você ir pela força dos seus braços, é contigo mesmo. Depois que Cristo veio para nos salvar, mesmo não sendo merecedores, eu te afirmo, tem tempo para você voltar para o caminho. Ainda tem tempo, não tem muito tempo não. Então para de fazer besteira hoje, volte para Deus. Sei que vocês estão querendo saber muito mais de Nebuzaradã, que pouco é citado nas igrejas nos dias de hoje, mas como o título é sobre escolhas, queria só lembrar a escolha de Davi. Então, Davi, vocês conhecem. Lembram que enquanto seus exércitos estavam em batalha, o rei Davi permaneceu em Jerusalém. Numa tarde, ele avistou Batseba, a esposa de Urias, tomando banho, e ele foi atraído pela sua beleza. Enviou mensageiros na hora para trazê-la até o palácio. Davi deitou-se com Batseba, vocês sabem bem, ela deu um filho a ele. Para encobrir esse adultério, Davi tentou fazer com que Urias, que estava lá no campo de batalha, voltasse para casa e dormisse com a sua esposa, de modo que ele conseguiria acobertar a gravidez e parecesse que seria de Urias. No entanto, Urias, que era muito leal aos seus homens em combate, recusou-se a ir para casa. Diante disso, Davi mandou Urias à batalha e uma carta ao comandante e colocou assim na carta que Urias tinha que estar na linha de frente, onde a luta ali era mais intensa, para aí sim ele fosse morto. O plano de Davi funcionou? Funcionou. Urias morreu no combate? Morreu no combate. Mas após a morte de Urias, Davi casou com Batseba, mas a sua ação desagradou ao Senhor.
O profeta Natan foi enviado por Deus para falar com Davi. E embora Davi tenha se arrependido, vocês lembram? As consequências dos pecados dele foram graves. O filho que ele teve com Batseba, sabemos que ele morreu. Mas a espada, essa nunca se afastou da casa de Davi depois disso, levando uma série de tragédias familiares que vocês já sabem a história. Então, cuidado com as escolhas e vamos voltar na história de 2 Reis 25. Como Nebuzaradã, como comandante do exército, ele queimou o templo, né? Como a gente falou aqui, o templo, o palácio real e todas as casas importantes, todos os edifícios de Jerusalém. Ele levou o povo até o cativeiro, levou cativo, mas deixou alguns dos mais pobres ali na terra para ficar cuidando das vinhas e dos campos. Muitas vezes, gente, em nossas vidas, Deus permite que passemos por algumas situações difíceis, mas é como resultado das nossas próprias escolhas erradas. O julgamento de Deus não é para te destruir, para me destruir, mas para nos corrigir. Ele nos traz de volta ao caminho certo. Ele quer me corrigir, te corrigir, para que jamais você possa voltar a cometer os mesmos erros. Agora, vamos lá, vamos meditar no livro de Jeremias 39, do 11 ao 14. Entra na história comigo aqui, entra na história, foco, concentra. Vamos entrar aqui na história nos versos de 11 a 14, para enxergarmos a misericórdia de Deus. Em meio ao caos e à destruição ali, Nebuzaradã recebeu ordens do Nabucodonosor para cuidar do profeta Jeremias, isso mesmo. Ali, ele não apenas libertou Jeremias, mas também lhe garantiu que ele estaria seguro, garantiu sua segurança. Esse ato de misericórdia numa guerra nos lembra que, mesmo em tempo difícil, Deus é capaz de estender a sua graça e misericórdia para aqueles que são fiéis. Nebuzaradã, mesmo sendo um comandante inimigo, foi usado por Deus para mostrar compaixão a Jeremias. E assim como Deus cuidou de Jeremias, Ele também cuida de cada um de nós em meio às nossas tribulações. Mesmo quando você está enfrentando qualquer consequência do teu erro, da tua escolha, Deus te oferece misericórdia. Deus te dá por graça. Então, outra lição que fica aqui para mim é que o juízo divino, ele é justo, mas ele é cheio de propósito. Deus, ele não se agrada em punir ninguém. Ele não se agrada em punir o povo, mas ele faz em propósito de correção e restauração. Precisamos entender que o sofrimento de hoje que enfrentamos, às vezes, é para nos ensinar e nos alinhar com a vontade de Deus. A misericórdia é sempre presente. Presta atenção, se a misericórdia não está presente, mesmo no meio de uma guerra, Deus provê livramento e sustento a Jeremias. Nebuzaradã foi esse instrumento de Deus para demonstrar que ele não abandona os seus. Ele não abandonou Jeremias aqui. Mesmo diante de tantos problemas, sendo levado preso, poderia morrer. Então, saiba que Deus não te abandona. Se você é fiel aos princípios dele, se você anda conforme suas leis, mesmo quando você se encontra em meio à adversidade, podemos ter a certeza que Deus vai te livrar. Nebuzaradã nos ensina que Deus pode usar qualquer pessoa, mesmo alguém que parece ser o seu inimigo, sua inimiga, para cumprir seus planos, planos de Deus. Ele pode transformar situações de um julgamento em grandes oportunidades para mostrar a sua misericórdia. Que você, que eu, que juntos possamos confiar em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis, no trabalho, na vida, na escola, na família, Deus está no controle.
Te desejo hoje paz e vitória e até a próxima série que está no forno, chegando quentinha, quentinha. Um grande abraço para você, tenha um excelente dia na paz do Senhor. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.